O socket AMD M5 está cada vez mais popular e a gente vê isso com os seus processadores AMD Ryzen 7000, 8000 e 9000. E é claro que a gente já tem aí uma ótima notícia que você já deve ter percebido, que é o seguinte: as placas-mães AMD M5 estão com custo-benefícios essenciais para você dar aquele up para o AM5, né? E sair do DDR4 e ir para o DDR5 também. Por enquanto que as memórias DDR5 não tiveram aquela grande queda de preço, a gente já tem aí uma queda de preço grande nas placas-mães. E, é claro, uma das melhores plataformas que você vai conseguir pegar no momento é o AMD AM5 com os seus processadores. A gente tem o melhor processador de jogos nessa geração, que seria o 9900X3D e futuramente o 9950X3D. Tudo isso nessa ótima geração, e é claro que tem uns processadores com um ótimo custo-benefício também, inclusive processadores que só eles mesmo, com o gráfico integrado deles, tem ali a força de uma placa de vídeo como uma GTX 1650 e GTX 1660, tá? Mas hoje eu vim te mostrar algumas opções boas para você que está querendo dar aquele up para o DDR5, para o AMD AM5. Eu entrei aqui no site da Terabyte, tô aqui nas placas-mães apenas no M5 e a gente tem vários modelos, principalmente as B650 e as A620, são as que mais saem. Mas por que a gente não vê uma saída tão grande, por exemplo, das X, né, das placas-mães X870? Porque principalmente pelo fato de que uma B650 de qualidade, você já vai conseguir fazer basicamente tudo que uma X870 vai querer, né? A X acaba ficando realmente para aqueles ultra high-end que a gente vê, né? Aqueles PC com 5090, com um monte de memória RAM, um monte de SSD. Então, uma B650 de qualidade já vai suprir quase todos os seus gostos, né? A maioria de vocês, uma B650 é o suficiente. Eu separei alguns modelos aqui. Essa daqui é uma dos melhores custos-benefícios do B650. A gente tem aí, ó, a B650M Wi-Fi da Maxon. A gente já tá trabalhando com a Maxon aí faz um tempo. Vocês já conheciam ela antes de conhecer aqui na Terabyte pela AliExpress, mas agora a gente vende direto para vocês aqui do Brasil com 12 meses de garantia, né? Um ano de garantia diretamente com a gente. E é claro, com uma entrega também bem mais rápida, né? Esse aqui, como eu falei, é um modelo mais de entrada. A gente tem aqui uma entrada M2, mas mesmo sendo um modelo mais de entrada, ele é Wi-Fi, ele já tem aqui o Wi-Fi, como vocês conseguem ver. A gente tem um VRM suficiente para grande maioria dos processadores, lembrando que um VRM desse tamanho aqui, qualquer Ryzen 5 ou Ryzen 7 vai conseguir ficar de boa. Ah, mas só tem 2 slots de memória RAM. A maioria das pessoas só vai usar 2 slots de memória RAM. Facilmente você consegue dar um up para outros 2 pentes de memória RAM com um armazenamento maior, ao invés de colocar mais 2 pentes. Isso daqui, a grande maioria das placas de vídeo não é a grande maioria das placas-mães não é um problema ter apenas 2 slots de memória RAM. E é claro que a gente tem aqui o chipset, né, o heatsink do chipset por aqui, e a gente tem uma placa com um estilo bonito. Na minha opinião, essa placa de vídeo essa placa-mãe tá bem bonita também, com um design da hora aqui, esses detalhes a mais, né? Fora que a gente tem aí um heatsink, como eu já falei, bem completinho, né? E é claro, o I/O traseiro, a gente tem as antenas Wi-Fi, um DisplayPort e um HDMI, esses dois aqui, 6 USBs tipo A, um botãozinho que provavelmente é para você limpar o CMOS, e é claro, aqui algum pouquinho de áudio e Ethernet, que eu me lembre que é 2.5 GHz, 2.5 gigabits no caso. Cadê? Vamos ver aqui. Esse slot aqui é só gigabit, mas para a grande maioria das conexões você não vai ter problema nenhum. A maioria do pessoal tem ali no máximo até 1000 megas, né, 1 GB de internet na casa, né? E obviamente você tem ainda o Wi-Fi para conectar também. Esse daqui é um dos modelos mais custo-benefícios que a gente tem. Outro que está com preço muito bom é essa B650M Game Wi-Fi da Gigabyte. É um modelo mais completo do que a outra que a gente acabou de ver, mas mesmo assim, a gente já tem o Wi-Fizinho dela aqui, né? O 2 slots de memória, a gente tem agora um dissipador no seu SSD M2 e é claro que a gente tem um I/O bem completo também já com integrado, né? A gente tem 6 USBs tipo A, Ethernet 2.5 gigabit, essa daqui, a gente tem um VGA, um HDMI, o Wi-Fi aqui, né? A entrada de mouse e teclado, que esse daqui quase ninguém usa, mas ainda é bom ter de vez em quando. E é claro, um modelinho de placa
padrão, um modelinho que a gente já conhece, e é claro, com VRM bem completo, então você não tem que se preocupar. Outra que eu recomendo demais é essa B650M HDV M2, é um modelinho da ASRock, sim, mesma coisa da grande maioria, essa daqui não tem Wi-Fi, apenas 2 slots de memória RAM, mas a gente tem 2 slots M2 para SSD, né, e obviamente um heatsink bem completo para o seu VRM, um VRM bem completo também. E, é claro, a gente já tem aqui ó, um USB-C. Se o seu gabinete tiver USB-C, você vai precisar de uma conexão USB-C interna para conectar ali. E é claro que uma coisa que a gente sempre vê nas placas-mães da ASRock são um I/O bem completo. E nesse caso não é diferente. A gente tem DisplayPort, HDMI, um botão BIOS Flashback e um botão para limpar o CMOS. A gente já tem aqui os buraquinhos se você for colocar Wi-Fi nela. A gente tem 6 USBs tipo A, um USB tipo C e, é claro, Ethernet 2.5 gigabit. Essa daqui é uma das que eu mais chamo a atenção pelo fato de que ela tem aí um I/O bem completo, 2 slots de memória de M2, 2 slots de memória RAM que é o suficiente, você vai ter ali um dissipadorzão grande para o VRM do seu processador. Daí é claro que a gente tem modelos mais high-end, como essa B650M e Wi-Fi da Asus, né? Asus TUF, eu não preciso falar para vocês a qualidade que você tem que esperar deles, porque eles já têm uma qualidade excepcional. Ó, aqui a gente já vê diferente. Aqui a gente já tem nossos 4 slots de memória RAM, a gente já tem aqui 2 slots Wi-Fi M2 ainda, né? Um dissipador gigantesco para um VRM maior ainda, e aqui ó, 2 dissipadores VRM, mais o dissipador para o SSD M2 principal, e é claro, com aquele estilo da Asus TUF que acaba sendo sempre muito bonita, e é claro, um I/O bem completo também. A gente tem, esse daqui é impressionante, a gente tem 2 DisplayPorts e um HDMI direto na placa-mãe, botãozinho BIOS Flashback e Clear CMOS, daí a gente tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 USBs tipo A, sendo um deles dividido aqui com o USB tipo C 10 gigabit, daí a gente tem 4 USBs 2.0, né, e 2 USBs 5 GB no caso, né, mais 2.5 GB de Ethernet, Wi-Fi 6, essa daqui é uma placa completaça que vai segurar qualquer processador AMD AM5, tá? Ótima escolha para você que está querendo aquela qualidade extra na sua placa-mãe, para você não ter nenhum medo, ter toda a segurança que você precisa ter. E é claro que, como eu falei, isso são alguns dos modelos que a gente tem disponível no nosso site. Temos modelos mais baratos, temos modelos mais caros, mais completos, e é claro, a gente também tem os modelos mais diferentes, como por exemplo essa B650 da Colorful, que é lindíssima, que como você consegue ver, ela é MATX, mas ela ainda tem 4 slots de memória RAM, 2 slots PCI, 2 slots M2 e é uma placa também bem completa, com um VRM também bem legal, com até a parte traseira dela é bonita e, é claro, um I/O bem completo também, fechou? Todas essas placas de mãe que eu passei para vocês hoje vão estar aí na descrição. É claro, entra no site, dá uma olhadinha para ver se não tem algum outro modelo que te chamou mais atenção, beleza? Então não esquece de deixar teu like, se inscrever no canal e eu te vejo no próximo vídeo.